Jason Miller, um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou suas críticas a Alexandre de Moraes neste fim de semana. Ele escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente é repugnante, se referindo ao Bolsonaro. E o que ele fez com o Felipe Martins é condenável. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. Olá, seja bem-vindo ao Redação BR Jogo Político. O que era uma batalha de narrativas agora se tornou uma questão de fatos documentados. E o documento que pode mudar o rumo de toda a perseguição política no Brasil não veio de Brasília, mas sim de Washington. O governo dos Estados Unidos, através da sua Agência de Proteção às Fronteiras, a CBP, acaba de emitir uma nota oficial que não apenas confirma a inocência de Felipe Martins, mas faz algo inédito e explosivo: cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes. O vídeo que vamos assistir na íntegra é a análise completa das implicações gigantescas deste ato. Não estamos mais falando de opiniões ou de fontes. Estamos falando de um documento oficial de uma agência americana que contradiz diretamente a base da prisão de um cidadão brasileiro. Enquanto você assiste, preste atenção em 3 pontos cruciais. Primeiro, a confirmação oficial. Por que ter um documento do CBP é diferente de tudo o que sabíamos antes? E por que isso é um divisor de águas? Segundo, a menção a Alexandre de Moraes. Qual o peso e a mensagem que o governo americano envia ao citar diretamente um ministro do STF brasileiro em uma nota sobre um erro de imigração? E terceiro, as interferências estranhas. A denúncia de que houve uma tentativa de abafar o caso tanto no Brasil quanto nos próprios Estados Unidos. Agora, sem cortes, vamos entender por que o jogo acabou de virar. Jason Miller, um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou suas críticas a Alexandre de Moraes neste fim de semana. Ele escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente é repugnante, se referindo ao Bolsonaro. E o que ele fez com o Felipe Martins é condenável. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. A publicação foi feita em resposta a uma mensagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro no X sobre o caso do Felipe Martins. O Eduardo publicou um vídeo nas redes sociais acompanhado da seguinte mensagem: Felipe Martins, preso por uma viagem que não fez e agora acusado de uma reunião de que não participou. Solte Felipe Martins, Alexandre de Moraes. Vamos ver então o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Conheço pouco de uma das pessoas mais perseguidas pelo Alexandre de Moraes. Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez aos Estados Unidos. Começou numa solitária, passou dias sem ver a luz do sol, sem ter direito a sair da cela. Ficou 6 meses preso. A todo momento, Moraes oferecia para ele a possibilidade de fazer uma delação premiada, na tentativa de inventar algo para conectar Bolsonaro ao golpe da Disney. Felipe foi homem, segurou a onda, foi solto. E hoje, a verdade vem à tona. O CBP, o órgão oficial da imigração americana, reconhece que Felipe Martins jamais entrou na data em que foi acusado lá nos Estados Unidos. Isso daí comprova que Alexandre de Moraes se valeu de uma inserção falsa dos dados de Felipe Martins lá dentro do sistema do CBP. Isso por si só já tem que acabar de uma vez por todas de absolvê-lo, retirar a tornozeleira dele, deixar ele sair da cidade e transitar por onde quer que seja, porque Felipe Martins é inocente. Mas se fizessem isso, Alexandre de Moraes, Fábio Schor e todos os cachorrinhos da Polícia Federal estariam numa fria. Então eles têm que continuar com a narrativa. Mesmo reconhecendo que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, agora ele é acusado de estar numa reunião onde ele não compareceu. Então agora o que o Moraes deseja fazer é prender Felipe Martins por uma reunião em que ele não participou, que a PGR e a narrativa de Fábio Schor e os juízes auxiliares do Moraes tentam empurrar que Felipe Martins participou dessa tal reunião golpista, que ninguém sabe o conteúdo, que as testemunhas dizem que Felipe Martins não estava lá e que não existem registros de participação dele e de entrada nesses locais. Mas eu acredito que ele não vai estar. Pois é, Ana, como disse aí o Eduardo Bolsonaro, o governo dos Estados Unidos confirmou que o Felipe Martins não entrou no país, aqui nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 2022. O comunicado foi divulgado na sexta-feira pela Agência Federal de Proteção às Fronteiras Americanas e, como disse também o deputado Eduardo Bolsonaro, a conclusão contradiz acusações usadas por Moraes para sustentar a prisão preventiva do Felipe Martins. Essa história está ficando, claro,
A gente entende a injustiça toda que foi feita, mas que bom, né, que o jogo está virando e isso vai pegar em cheio, eu espero, no Alexandre de Moraes. Bom, Lacombe, eu vou deixar a parte sobre o absurdo que o Alexandre de Moraes fez com destituindo os advogados, aí voltando para a Ludmilla. Só assim, nesse aspecto desse assunto, quando eu li a defesa dizendo a PGR alterou elementos centrais da denúncia, vejam vocês, nas alegações finais da defesa, a PGR resolve alterar e colocar elementos novos. Ou seja, isso eu vou deixar para a Lud. Sobre o Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, as pessoas sabem que eu estou mergulhada nesse caso há 20 meses, pelo menos 20 meses. Eu fiz o meu dever de casa, eu fui atrás de todos os documentos do CBP, documentos extraoficiais, eu falei com a defesa, eu falei com juristas, vocês não imaginam, há 20 meses, falando com muitas pessoas, montando tudo isso. Eu fiz 2 tweets ontem, um na verdade, até respondendo um jornalista do Metrópolis, porque agora uma nova narrativa vai ser cantada, plantada, ensaiada para prejudicar Felipe Martins, e a narrativa que alguns detratores do Felipe Martins estão tentando emplacar, sendo fontes do Metrópolis ou do Globo, é a seguinte: de que havia um manifesto do GSI com o nome, um manifesto de voo, com o nome do Felipe Martins, e que o erro foi um erro de procedimento do governo Bolsonaro, que mandou esse manifesto de voo com o nome do Felipe Martins, e os americanos colocaram ali porque diplomatas, eles não passam pela alfândega normal. Só que isso é uma baita de uma mentira, porque eu tive acesso a esse tal manifesto oficial do governo Bolsonaro, e vem de uma conta de Gmail. Façam-me o favor, vocês acham que nós somos ignorantes? Um manifesto oficial do GSI com o nome das pessoas que viajariam para os Estados Unidos com conta de Gmail? Façam-me o favor. Vocês já foram melhores, mais profissionais, só que agora vão empurrar isso. E nesse manifesto, que coisa! O Felipe era Felipe e o passaporte dele era o passaporte que há 2 anos antes desse manifesto o passaporte havia sido cancelado. Só que tem um pequeno detalhe, que essa nova mentira que estão tentando colocar exatamente para Alexandre de Moraes pegar, assim como ele pegou a mentira do Guilherme Amado, também do Metrópolis. O que eles não sabem e não contaram é que o nome do Felipe Martins apareceu como Felipe e o passaporte cancelado no sistema americano só em abril de 2024, quase 2 anos depois da viagem. Como isso aparece? Como o nome do Felipe aparece no sistema de imigração quase 2 anos depois de uma viagem que não foi feita? Portanto, Lacombe, eu não posso falar muito mais sobre esse caso. Eu fiz 2 tweets longos, um ontem e um hoje, com algumas informações relevantes. E há algumas interferências estranhas e indevidas aqui nos Estados Unidos, e qualquer informação a mais que nós tentamos passar para a nossa audiência, que é muito preocupada com o Felipe, que sabe que o Felipe é isso tudo que o Constantino disse,
é o herói, fez a sua jornada do herói, não escolheu o caminho fácil de delatar, entregar, inventar para poder sair da prisão, e isso foi oferecido para ele com todas as letras. Faça uma delação que amanhã você está em casa com a sua mãe, com a sua mulher, e ele disse, não vou inventar o que não existe. Só que esse assunto tem se tornado tão grandioso aqui nos Estados Unidos e tem encontrado algumas interferências tão estranhas que já foram detectadas, que qualquer informação que se torne pública agora pode prejudicar o Felipe. Porque ao mesmo tempo em que há certas interferências, há pessoas querendo ajudar também no silêncio, para não levantar poeira nenhuma, exatamente para chegar em quem tem que chegar. Mas acreditem, as coisas estão andando, e para quem fala, mas essa nota do CBP, a gente já sabia disso, só que não havia um documento oficial do CBP, a não ser os e-mails trocados entre a advogada do Felipe e o CBP dizendo que havia erro e que eles estavam em investigação e ainda estão em investigação. Portanto, essa nota, apesar de óbvia para todos nós, é muitíssimo importante, porque ela realmente coloca luz onde tem que estar, onde a luz precisa estar, que é na fraude, numa falsa entrada. E vejam vocês, o CBP fez uma coisa inédita, eles colocaram o nome do Alexandre de Moraes na nota. Isso é gigantesco, vocês não imaginam como o nome do Alexandre de Moraes nessa nota do CBP foi uma coisa incrível. E para finalizar, Lacombe e amigos, essa nota, vocês não vão acreditar, mas ela teve que ser digitada e costurada no mais absoluto silêncio, porque as interferências aqui nos Estados Unidos, também para jogar esse caso para debaixo do tapete, têm sido inacreditáveis. Mas a nota saiu e os americanos vão jogar luz nessa barbárie que estão cometendo contra o Felipe Martins, que é um preso até hoje, um preso está em casa de tornozeleira eletrônica. Toda segunda-feira ele tem que se apresentar no fórum, fica tenso quando a tornozeleira não carrega. A verdade, meus amigos, ela vai aparecer, a justiça vai prevalecer. Demore o tempo que for, a justiça vai aparecer. O nome do Alexandre de Moraes na nota do CBP foi uma coisa incrível. Essa frase resume tudo. O que acabamos de ver é a materialização da prova. A prisão de Felipe Martins foi baseada em uma premissa que uma agência oficial do governo americano agora declara, em documento público, como falsa. E ao fazer isso, eles apontam o dedo diretamente para a origem da acusação, o ministro Alexandre de Moraes. A análise também revela uma guerra de informações nos bastidores, com tentativas de plantar narrativas falsas, como um suposto manifesto do GSI vindo de uma conta de Gmail, para justificar o erro. Mas a verdade, como diz o ditado, sempre encontra um caminho. Para a Redação BR, o significado disso é claro. O caso deixou de ser uma questão interna do Brasil. A partir do momento em que o nome de um ministro do STF entra em um documento oficial do Departamento de Estado americano relacionado a uma fraude, a pressão internacional se torna gigantesca e inevitável. A coisa ficou feia sim, porque agora não é mais a palavra de um investigado contra a de um juiz, é a palavra de um governo estrangeiro contra a de um juiz. E isso no jogo político muda tudo. E agora, qual será o próximo passo de Moraes? Ele pode continuar a sustentar a narrativa depois dessa prova oficial dos Estados Unidos? E o que isso significa para todos os outros inquéritos? Deixe sua análise sobre essa virada de jogo nos comentários. Se você acredita que a verdade está finalmente vindo à tona, deixe seu like, inscreva-se em Redação BR Jogo Político e compartilhe este vídeo. Até a próxima!